Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo eu quero fazer duas coisas. Comentar uma atividade que está disponível na descrição do vídeo já em PDF, bem rapidinho. Tem 3 exercícios, 2 de argumentação e um de conclusão. Tenho percebido que a argumentação e conclusão é o ponto mais difícil dos meus alunos, né? É o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Então nesse vídeo a gente pode comentar um pouco sobre isso, ensinar como fazer um bom argumento, dar exemplo e dar atividade. Para o ensino de redação, eu vivo dizendo, o exemplo é o melhor caminho. Se basear em outros textos é sempre o melhor caminho. Perfeito? Depois de comentar essa atividade, eu quero falar um pouco sobre algumas redações que eu recebi de alguns alunos, comentar o texto. Os 2 textos ficaram muito bons, tem alguns pontozinhos que a gente tem que deixar em evidência, mas para a aula de hoje é isso. Então, acompanhe comigo, por favor. Assim que você baixar o PDF, você vai encontrar na primeira página isso que está vendo na sua tela aí. Hoje, em especial, eu não liguei a webcam para gravar rapidinho, estou mudando algumas coisas aqui no meu equipamento. Mas para não ficar sem gravar, estou gravando assim mesmo, só com a tela do aplicativo. Vamos ver o que tem escrito aqui nas instruções e ver o que a gente encontra em cada atividade. Os textos a seguir são modelos de como se produzir algumas partes do texto dissertativo argumentativo voltado ao Enem. Você deve completar os parágrafos fazendo as adaptações necessárias relativas ao tema proposto. Isso poderá acelerar o processo de início dos parágrafos argumentativos ou conclusivos. Veja o exemplo. Então a gente tem aqui o exemplo 1, tem já o inicinho do parágrafo, você pode usar essa fórmula sempre para começar o primeiro argumento, não é a introdução, fique bem claro. Convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para... E você vai entrar aqui com alguns elementos, com o problema, com o seu tópico frasal, que já foi explicado em aulas anteriores, ou com a citação no final. Essa ordem pode variar um pouquinho, tá? Como é que está o exemplo? O exemplo, eu peguei o texto da Isabela Barros Castelo Branco, que eu encontrei lá no site do G1, tem a fonte aí certinho. Foi um texto que tirou 1000, inclusive, no Enem de 2017. Coloquei a fórmula aqui então, aliás, essa fórmula veio do texto dela, quer dizer, e vou usar isso em outro texto também, tá? Outro exemplo. Convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional brasileiro é um fator determinante para... A gente vem com um tópico frasal, ou enfim, com um problema, com a citação que seja. Aqui ela já colocou de cara do que se trata o assunto e depois colocou uma citação e depois colocou o tópico frasal. Para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Então está contextualizando. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e a grande parte da produção não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Pontinho. E aí vem, ó, isso consoante ao pensamento de, aqui é uma citação, tem na legenda aqui para você acompanhar, citou Schopenhauer. Depois da citação, ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange ao respeito das diferenças. Essa é a parte central do parágrafo, é o tópico frasal. Isso aqui é de fato muito importante para a dissertação, para o argumento, que define a ideia central de cada um dos 2 argumentos. Isso é baseado na tese. Essa aula já foi dada aqui no canal, volta lá para conferir. Beleza? Então a gente tem aqui todos os elementos. A gente tem a formulazinha no início, a gente tem uma citação, a gente pode chamar de conhecimento das várias áreas. Não precisa ser uma citação, pode ser um dado, né, pode ser um filme, enfim, qualquer coisa que vai servir de exemplo aí, a gente tem o tópico frasal. Muito bem. Como é que você vai fazer então a atividade 1? Assim que você baixar lá o arquivo. Já tem aqui, ó, a instrução. Considerando o exemplo anterior, você vai desenvolver um único parágrafo, igualzinho está no exemplo aqui, considerando o tema Caminhos para se combater a escravidão contemporânea no Brasil. E aí já tem a formulazinha. A princípio, é possível perceber que a origem da escravidão contemporânea está relacionada a questões políticas estruturais. Afinal, e aí assim como a Isabela de Barros fez, você vai fazer também aqui. Perfeito? Inserindo aí todos os elementos, você tem até a linha 10, 11 e no máximo 12 aí para fazer esse parágrafo. Tenta não ultrapassar a linha 10, tá? Pensando que você vai inserir isso no texto, que ele não pode ficar longo demais para não apertar os outros parágrafos. O exemplo 2, atividade 2, é a mesma coisa. Convém ressaltar a princípio que peguei a mesma formulazinha de início lá do outro texto e adaptei, veja na legenda, eu adaptei no texto da Amanda Castro, perfeito? Então, convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para
E aí começa aqui já o problema, a tese que seja, a gente tem depois em verde aqui o tópico frasal, no final a gente tem aqui as consequências que foi utilizado como conhecimento das várias áreas. Faltou colocar uma citação, alguma coisa aqui, porque falou do número, mas ele não foi exemplificado. Mesmo assim, está muito bem escrito, é um texto que tirou nota 1000 em 2015. A atividade 2 é a mesma coisa, a formulazinha aqui é bem mais curta, ó. No contexto relativo à má gestão do lixo, já que a atividade 2 que é um parágrafo igualzinho, só que falando sobre a má gestão no lixo contemporâneo. Pode-se evidenciar que, aí você vai inserir o problema, o tópico frasal, uma citação, um filme, o que você quiser, vai tentar fazer a mesma coisa, sem extrapolar muito a linha 10, 11 ou 12. E por fim, a última atividade que você vai encontrar, na terceira página, é uma atividade de conclusão. Você vai seguir os mesmos passos, tá? Veja. A última atividade será relacionada à produção de um parágrafo de conclusão. Considere que será necessário dizer quem irá agir, a ação a ser realizada e também a metodologia desta ação. Ou seja, quais são as etapas a serem seguidas para que a proposta possa realmente ser efetiva. Por fim, é possível também adicionar as razões finais, objetivos finais, isso só se tiver espaço, tá? Então lembrando, você vai dizer o agente, quem vai realizar a ação, o que, qual que é a proposta, como fazê-la. Acho que é a parte mais importante, dá muito método, metodologia bem construída, passo a passo, como é que vai funcionar. E se couber, se tiver espacinho, quais os objetivos, quais as finalidades. Assim você consegue construir uma conclusão muito bem feita. O ideal é fazer isso 2 vezes, com 2 propostas distintas. Tá? Então tem um exemplo aqui, é um trecho adaptado meu, está disponível lá no site da Scripps também, que eu fiz durante o Enem mesmo. Tá? Tem a fórmula, ó. Torna-se evidente, portanto, que os caminhos para a luta contra aí vem aqui o problema, que está na tese ou no tema que seja, apresentam entraves que necessitam ser resolvidos. Logo é necessário que... Você pode iniciar direto aqui, ó. Logo é necessário que, tá? Não tem importância. Muito bem, tem então aqui a formulazinha, vem logo é necessário que o agente está em vermelho, então é o Estado, perfeito? O que vai ser feito? Está em verde aqui, ó. Cria um novo departamento capaz de identificar escolas públicas que possuem equipamento e acesso ao aprendizado ligado ao uso da internet. Não possuem, perdão. Como que vai fazer? Tem aqui, ó, por meio de processos licitatórios. E qual a finalidade? Está aqui em roxo. Acontece a mesma coisa, um conectivo, outra proposta, outro agente, outro o que vai ser feito, e depois eu coloquei aqui a finalidade. Não coloquei o como, porque ele se misturou com o que ali e não tinha mais espaço na minha pauta de redação durante esse ano. Mesmo assim, fiquei com 200 pontos, que é o total da conclusão. Tá? Então aqui tem a atividade, você vai falar sobre a desvalorização do pensamento científico. Já tem o inicinho pronto aqui, você tem até a linha 8 no máximo, mas tenta fazer a conclusão aí com 7 linhas estourando. 6, 7 linhas é o ideal para não afogar o resto do seu texto. A gente encerra aqui a primeira parte dessa aula. Estou comentando aí a atividade para vocês fazerem durante esta semana, os 3 exercícios e me enviarem aí através das redes sociais, aí, enfim, no WhatsApp, que seja, qual o veículo que você achar melhor. Perfeito? Agora eu quero comentar 2 redações que eu recebi de 2 alunas, vai ser rapidinho também. Bom, nas semanas passadas eu deixei 2 redações para ser feitas. A retrasada, uma sobre vacinação, depois a última sobre alimentação escolar. Recomendei aqui no canal, deixei o PDF também com os textos motivadores, com vídeos de sugestão sobre o assunto. Recebi 2 textos que eu gostaria de ler e comentar aqui na aula de hoje, aproveitando que o tempo ficou bem curtinho, apesar da atividade que foi deixada aí no PDF na descrição seja bem longa. Porque gostei muito desses 2 textos, tá? Então vale a pena a gente usá-los como exemplo. Né? Então acompanhe comigo. Bem no inicinho aqui. Após a Revolução Verde, processo que adotou inovações tecnológicas. Então, ó, massa, qual vai ser o contexto? Revolução Verde. Para obter maior produtividade, a agricultura brasileira mudou completamente. Ocorrida durante o regime militar, foi um dos pilares para o chamado milagre econômico. Então a corrida aí está retomando Revolução Verde para não precisar repetir. É uma estratégia muito boa. Antagonista a esse fato, atualmente, a alimentação em muitas escolas é precária, não apresentando alimentos diversificados e saudáveis. Alguns fatores, como a falta de educação acerca desse assunto e a baixa economia brasileira, prejudicam a alimentação balanceada nas escolas. Princípio, então aqui, ó, antes de continuar, a tese muito bem desenvolvida, a gente tem aqui 2 problemas, né? A gente tem a baixa educação acerca do assunto e
a falta de educação no assunto e a baixa economia brasileira. Então temos dois problemas que vão ser desenvolvidos, cada um deles na argumentação. A princípio é de conhecimento geral que o papel da escola é fundamental na formação de um indivíduo e não é diferente quando se trata da educação alimentar dos alunos. Sabe-se que se alimentar de forma saudável é fundamental para o desenvolvimento de todos. Logo, cabe a tais instituições, e aí está retomando aqui, tais instituições, eu imagino que sejam a escola, enfim, tem que dizer quais são essas, já que está retomando no plural, tá? Acrescentar na grade curricular desde cedo a importância de uma alimentação saudável e as propriedades de cada alimento. Aqui nesse trecho, aconteceu uma coisa muito parecida no segundo argumento do outro, ficou parecendo uma conclusão, tá? Está dizendo o que tem que fazer. Seria interessante fazer uma inversão para o texto ficar melhor e colocar mais dados, mais coisas das várias áreas do conhecimento aqui, tá? Cabe a tais instituições acrescentar na grade curricular desde cedo a importância de alimentação. Seria interessante dizer que as instituições de ensino, lamentavelmente, não ensinam na grade curricular, mesmo para os alunos mais jovens, a importância de uma alimentação saudável e as propriedades de cada alimento. Isso gera impactos, isso gera consequências na formação do indivíduo devido à carga nutricional. Fazendo essa inversão, você traz isso que está aqui no texto escrito para a conclusão. Outro fator de suma importância é a relação do governo com as escolas. Muitas vezes o dinheiro destinado à alimentação de jovens e crianças nessas instituições é insuficiente para disponibilizar refeições de qualidade, negligenciando assim uma nutrição adequada aos alunos. Dessa forma, faz-se necessária a resolução de tal problema, tendo em vista a melhoria da alimentação escolar. Aqui, de novo, deu um toquezinho de conclusão. Esse parágrafo é um pouquinho melhor, mas ele ainda está um pouquinho curto, faltando ali um conhecimento das várias áreas, tá? Portanto, cabe ao Estado, então, relembrando da atividade que você vai fazer essa semana. O Estado é o agente. Como? Por meio de leis e investimentos, com planejamento adequado, vai fazer o quê? Então, a gente tem aqui o Estado, tem a metodologia, estabelecer políticas públicas efetivas que modifiquem, aí seria políticas públicas efetivas que modifiquem, tá? Essa problemática, fazendo com que escolas públicas e particulares, aqui já é a finalidade, seria aquela partezinha em roxo lá da atividade, tenham um amplo acesso a alimentos nutritivos e balanceados. Entretanto, nenhuma melhoria seria possível sem um projeto de conscientização, então a gente tem a segunda proposta, que vai vir, quem é o agente? Estabelecimentos escolares, que vai fazer o quê? Buscar lecionar sobre a importância, coisa que está lá no texto. Está muito bem escrito o texto, tem uns pequenos problemas, mas está uma redação excelente. Então, serve aí de fórmula, de exemplo para a gente. Se eu fosse destacar um ponto fraco nesse texto, seria a falta de conhecimento das várias áreas nos argumentos. A introdução e a conclusão são muito boas. Vamos ver mais um, então. A Constituição de 1988, a gente já tem aqui o contexto da Constituição de 88, citou aqui Ulisses Guimarães, prevê a garantia da alimentação de qualidade a todo e qualquer cidadão brasileiro. Logo, sendo o Estado subordinado à lei maior, é seu dever que tal proposta seja cumprida. Nesse contexto, é evidente que a alimentação esteja incluída em todos os setores e ambientes sociais, incluindo as instituições de ensino. Todavia, o Brasil enfrenta desafio muito bom o uso do conectivo, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. A articulação está muito boa. O Brasil enfrenta desafios para a manutenção da alimentação escolar, decorrente de problemáticas como o desvio de verbas direcionadas pelo governo às escolas e a falta de apoio à alimentação saudável por parte de pais e educadores. Então temos de novo aqui, ó, desvio de verbas é um dos problemas e a falta de apoio por parte de pais e educadores é outro problema. A introdução está simplesmente impecável. Aqui já começou com o conhecimento das várias áreas, ó, citou Paulo Freire. A educação transforma as pessoas e essas o mundo. Entende-se, portanto, que o papel da educação no que tange a formação dos indivíduos em diversos âmbitos é fundamental de fundamental importância. No contexto atual, no qual as escolas se inserem, seria que, então, no contexto atual, no qual as escolas se inserem, podia pôr uma vírgulazinha aqui também, é notável que o oferecimento de alimentação de qualidade é extremamente necessário para todos os estudantes. Entretanto, ainda há um grande envolvimento de políticos corruptos e desvio de incentivos financeiros oferecidos pelo governo e destinados para esses fins, o que causa diretamente um gigantesco prejuízo nas instituições de ensino e aos alunos, em especial aqueles de baixa renda, que dependem do que é oferecido na escola, não sendo capazes de suprirem fora do ambiente escolar suas necessidades alimentares, podendo desencadear processos de subnutrição. Está excelente também. Conectivo de adição de praxe para iniciar o segundo argumento. A influência dos responsáveis. Lembra que isso está lá na introdução, está lá na tese?
envolvidos no processo educacionais é extremamente importante na aquisição de hábitos saudáveis. O documentário What the Health, em 2017, retrata a necessidade de uma dieta balanceada e a importância do consumo adequado de alimentos e seus impactos na saúde individual relacionado com bom desempenho e o aumento da concentração no processo de aprendizagem. Dessa forma, urge a necessidade. Aqui eu disse que aconteceu a mesma coisa nesse texto e no outro. Tá? O aluno acabou se perdendo um pouco aqui, começando a fazer uma conclusão. Veja, é a mesma estrutura que a mesma sugestão que eu dei anteriormente. Ó. Dessa forma, urge a necessidade de maior educação nas escolas e participação dos responsáveis, no que diz respeito ao que se é oferecido aos alunos, mantendo uma rotina saudável, supervisionada por profissionais adequados, buscando solucionar essa questão que ainda é realidade em muitas escolas no Brasil, principalmente as pertencentes à rede pública que se inserem em locais marginalizados e periféricos. Como que a gente transforma esse pedaço para essa conclusão em um argumento ativo? Dizer que, dessa forma, fica evidente, em vez de que urge a necessidade, que não há a participação adequada das escolas e dos responsáveis no que se diz respeito ao que é oferecido aos alunos. Assim, é dificilmente possível garantir uma educação ou uma rotina saudável. Evento que acontece principalmente, que afeta principalmente as escolas em locais que estão dispostos à margem dos grandes centros urbanos ou em comunidades rurais isoladas. Colocou dessa forma, já tem isso que está aqui no parágrafo, isso que foi disposto aqui para usar na conclusão, para usar no parágrafo seguinte do texto. Tá? Então veja, portanto é imprescindível, deixa eu tirar esse tanto de rabisco que eu fiz. Portanto é imprescindível que a SEAE exige um novo regimento aprovado pelo Poder Legislativo com todos os elementos que a gente viu antes, ó, que exerça maior fiscalização sobre os investimentos. Isso foi dito no texto, que os investimentos eram desviados, destinados às escolas para fins alimentares, punindo severamente aqueles que desviarem tais verbas. Aí vem a finalidade, seria a partezinha em roxinho lá, ó, a fim de garantir plena capacidade financeira de todas as instituições a oferecerem alimentação de qualidade aos estudantes. Prontinho, segunda. Além disso, a PNAE, juntamente com o Ministério da Cultura, deve promover uma campanha de conscientização, já que existe o problema da falta de informação sobre a importância dos hábitos saudáveis, contando com a presença de nutricionistas, englobando toda a comunidade escolar, objetivando promover o entendimento de todos sobre a questão. Ponto. Aqui podia ter acabado o texto já, vem na quantidade de linhas que sobrou. Somente assim, esse espacinho a gente chama de considerações finais, tá? A garantia do direito à alimentação defendida pela Constituição se tornará uma realidade da sociedade brasileira. Isso é legal porque retoma o que está lá no início do texto sobre a Constituição, lá na introdução, a Constituição de 88. Tá? Excelente a redação, e com esses comentários sobre esses dois textos estão muito bons, a gente encerra a aula de hoje. Eu espero essa semana trazer mais redações ainda de alunos que eu recebi para comentar coisas diferentes, analisar outros aspectos. Espero que você faça as 3 atividades, que foram deixadas aí no PDF na descrição do vídeo. E é claro, como sempre, bons estudos. Até mais.